em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Desejo falar aos irmãos acerca dos significados bíblicos do batismo. Esse é um tema, por vezes, controverso, até no seio da cristandade. Bem, cristãos genuínos não se dirigem por sentimentos ou por suas próprias opiniões, ou por aquilo que o povo diz. Dirigem-se pela palavra de Deus. Então, confiramos na palavra de Deus o bom ensino. Vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós somos os continuadores da obra de Cristo. Portanto, devemos nos identificar com Ele, viver como Ele viveu, ensinar como Ele ensinou, amar como Ele amou. Cristo Jesus, nesse texto, agora lido, havia se apresentado ressurreto gloriosamente a muitos dos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que muitos creram, mas também diz, tristemente, que muitos duvidaram, mesmo vendo aquele Cristo que fora crucificado, sepultado, fortemente vigiado, o seu corpo no túmulo, agora ressurreto. Mesmo assim, muitos não creram. Pelo menos 3 evangelhos narram o ensino de Jesus e a sua ordem: vão para a Galileia, ali eu estarei com vocês. Meus irmãos, Jesus Cristo graciosamente apresentou-se a todos eles, confrontando-lhes a incredulidade e reafirmando-lhes o conteúdo da fé cristã. Diz a palavra de Deus que, ao se aproximar daqueles que estavam na mesa, Jesus disse-lhes: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, irmãos, aqui está diante de todos nós aquela palavra final de Jesus aos seus discípulos. Como é comum nos livros do Novo Testamento, depois de ter se falado muito da doutrina, há um reforço naqueles pontos que são considerados urgentes para que sejam observados, aqueles pontos que são cruciais para que o discípulo de Cristo viva com fidelidade ao seu Senhor. Jesus faz isso. Jesus então traz as últimas e, naquele contexto, mais importantes orientações para quem daria continuidade à sua obra. Eis-nos aqui, irmãos, brasileiros do século 21, discípulos de Jesus, dando continuidade à obra de Jesus. Sabemos da vida dele, conhecemos a obra dele, agora estamos obedecendo a ordem dele, e a ordem dele está aqui nos versos 19 e 20. Pois bem, a igreja verdadeira pratica o batismo verdadeiro, que é o batismo bíblico. Eu sei que em nossa cultura o homem tem odiado a defesa da verdade. Do modo geral, em nosso tempo, há uma suspeição quando se fala da verdade. As pessoas, do modo geral, estão muito mais propensas a falarem da sua verdade, daquilo que lhe parece verdade, daquilo que ele entende por verdade. Mas nós cremos, existe um Deus verdadeiro, que nos revela uma mensagem verdadeira, num livro absolutamente verdadeiro, que é a Bíblia Sagrada. E a verdade acerca da vontade do Senhor e do batismo que o Senhor tem ordenado, aqui está. Meus irmãos, há 3 significados, pelo menos, no batismo bíblico. O primeiro é que ele resulta do compromisso com Cristo.
Vejam que Jesus está falando a um grupo de discípulos, para que estes também fizessem discípulos. Nós não estamos falando, irmãos, de uma experiência sensorial. Não estamos falando de um rito de passagem. Estamos falando de gente comprometida com Cristo. Jesus diz: ide, portanto, vocês que creem que eu sou o Senhor, que tenho poder sobre céus e terra, que estarei com vocês e os conduzirei no alcance do mundo. Ide, portanto, pregai o Evangelho dentre todas as nações, fazendo discípulos que deverão ser batizados em nome do Deus Trino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo bíblico é sempre resultante do compromisso com Cristo. É preciso crer em Cristo. Olhe para o nascimento da igreja de Cristo, em Atos no capítulo 2, quando aquele dia de Pentecostes é apresentado, nos versos 37 e 38, depois de ter Pedro exposto um poderoso sermão, as pessoas que ouviam Pedro dizem o seguinte: que faremos, irmãos? Verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você encontrará em todas as afirmações bíblicas do batismo a necessidade de que a pessoa creia antes de ser batizada, de que arrependa-se antes de receber o batismo de arrependimento. O batismo é resultante de compromisso com Cristo, portanto, é preciso crer em Cristo. A ordem bíblica, irmãos, contempla 3 estágios. Você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa crer na palavra de Deus, e você precisa obedecer a palavra de Deus, sendo batizado em conformidade com a instrução bíblica. É preciso falar de Cristo. Olhemos para Mateus no capítulo 3, a partir do verso 13. Aqui nós encontramos o nosso grande modelo, o Senhor Jesus Cristo sendo batizado. Em Mateus 3,13 é dito: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vejam que no batismo de Jesus, fala-se de Jesus, o Deus Trino, ali presente. João, o Batista, dizendo: Senhor, não é necessário que eu te batize, porque o batismo é testemunho de arrependidos. Jesus diz: que se cumpra o que é justo, que todos os meus discípulos sejam meus imitadores, e quando forem adultos como eu sou, livremente, publicamente, como estou fazendo, sabendo daquilo que estão fazendo, sejam batizados em nome daquele Deus Trino que aqui se faz presente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos apresenta o Filho que é batizado, depois de imergido e saindo da água, o Espírito de Deus desce como pomba, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Meus irmãos, resulta do compromisso com Cristo. Fala-se de Cristo no batismo. É também preciso crescer em Cristo. A ordem de Jesus é: fazer discípulos, batizando-os. Mas isso não é tudo. Continuem a ensinar estes que foram batizados. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É o que esta igreja tem feito. Nós temos pregado o Evangelho da salvação, cujo centro é Cristo. Nós temos convidado aqueles que creem a que obedeçam a palavra.
Mas, meus irmãos, a vida cristã não tem no batismo um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Esse é um testemunho público de fé que deve seguir a conversão. Esse sim é o ponto original da vida cristã. Mas a vida cristã se processa no seguimento a Cristo. Enquanto a igreja continua abrindo a palavra e ensinando todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Ninguém deve ser batizado precipitadamente. Por exemplo, quando recém-nascido. Porque batizar-se é uma experiência para quem crê em Jesus firmemente. Para quem pode professar a sua fé. Vejam Marcos, no capítulo 16, os versos 15 e 16, quando a palavra de Deus assim nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Fazer discípulos é o mesmo que fazer crentes genuínos. Ninguém deve ser batizado precipitadamente, porque empolgou-se num culto inspirador como este, porque outros membros de sua família já foram batizados, porque disseram que quem não é batizado é pagão. Não é verdade. Batismo não salva. Batismo é consequência da salvação. Quem foi salvo deseja obedecer o Salvador. Pergunto-lhes, irmãos, foi batizado o ladrão que arrependido confessou ser Jesus o seu Salvador e depositou fé salvadora em Jesus na cruz? Não. Então, meus irmãos, o batismo não deve ser aceito precipitadamente, mas por alguém que já estando comprometido com Cristo, crer nele, fala dele e quer continuar crescendo nele. Da história da colonização portuguesa no Brasil, existia um homem, um antropólogo à sua época, Villegagnon, que descreveu a vida naquela colônia portuguesa ainda no século XVI. E me chamou a atenção, irmãos, quando Villegagnon disse que ele participou de um batismo promovido por sacerdotes romanos. Dezenas e dezenas de índios foram reunidos e com uma grande bacia os sacerdotes jogaram água sobre todos os índios e disseram: agora vocês são cristãos. Mas diz o observador, nada se via de cristão neles após o batismo. Eles apenas foram molhados, eles não haviam crido em Cristo. Em segundo lugar, o batismo significa submissão à ordem de Cristo. Pode algum crente genuíno continuar recusando o batismo, mesmo depois de ter crido em Cristo e entendido que a ordem de Cristo é que ele seja batizado publicamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A palavra de Deus nos mostra que isso não deve acontecer. Em Atos, no capítulo 10, diz a palavra de Deus que aqueles que não eram da circuncisão, os não-judeus, ao serem visitados por Pedro, puderam dar testemunho de fé de que receberam o Espírito Santo. Há uma certa discussão em torno dessa questão, que é encerrada da seguinte forma: Atos 10, 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Todos, judeus e não judeus, homens e mulheres, jovens e idosos, todos que creram em Cristo devem ser batizados, porque esta ordem de Jesus deve ser respondida com submissão. Jesus está dizendo assim: em indo, essa é a melhor tradução para o texto original, em indo, façam discípulos de todas as nações. Batize-os. É ordem de Jesus, irmãos. É para todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas. Deve ser recebida como ordem e não como sugestão, a palavra de Jesus. Deve ser entendida como obrigação e não como opção. Por isso, o batismo não deve ser
uma ordenança observada tardiamente. Você ouviu o Evangelho, creu em Cristo? Peça o batismo. Você porventura foi batizado em um outro contexto, sob um outro conjunto doutrinário, e desejando unir-se a essa igreja, você diz: eu creio como esta igreja crê, seja batizado. Como impedir que sejam batizados aqueles que desejam se submeter ao senhorio de Cristo? E a ordem dele é: todos os discípulos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, irmãos, há um outro significado bíblico para o batismo. O batismo é a apresentação de um testemunho de Cristo ao mundo. No passado, nós os crentes realizávamos batismos normalmente em rios, em lagos. O contexto urbano é o nosso, de uma metrópole, nos impede de fazer isso. Então nós providenciamos tanques como este para que as pessoas sejam batizadas publicamente. Nós entendemos que seria muito mais difícil levar pessoas ao Rio das Velhas, por exemplo, ao Rio Paraupeba, para que elas vissem os batismos. Mas entendemos que torna muito mais acessível ao público trazer a água a um local como esse. O importante, irmãos, é dizermos às pessoas: participem de cultos em que pessoas que creram em Cristo e têm perseverado nele serão imergidas, serão mergulhadas, isto é, batizadas em nome dele. O batismo é uma declaração pública de fé em Jesus. Quem é batizado está dizendo: eu sou discípulo de Jesus. Lucas, no capítulo 3, nos versos 2 e 3, assim nos diz: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas 3,3 diz que ele, João, o Batista, Batista não é um sobrenome, é um ofício. O Batista percorreu toda a circunvizinhança do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Publicamente, no conhecidíssimo, no valorizado Rio Jordão, as pessoas diziam: eu me arrependo dos meus pecados, da vida distanciada do Senhor Jesus Cristo. Eu creio no Messias e quero ser batizado ou batizada em nome dele. Jesus mesmo permitiu que o seu batismo fosse realizado em público, para que todos soubessem que assim deveria acontecer o batismo de cada discípulo dele. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 27, encontramos a palavra de Deus nos dizendo mais ainda desse testemunho. Gálatas capítulo 3, verso 27. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quem é batizado em Cristo está publicando o seu revestimento em Cristo, que agora segue Cristo, que agora obedece Cristo, que agora imita Cristo, que agora publicamente professa: é um discípulo de Jesus Cristo. Batismo, irmãos, é pregação genuína de Cristo ao mundo perdido. Em Atos, no capítulo 8, encontramos no verso 12 a palavra de Deus dizendo: vejam como acontece o batismo na Bíblia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava acerca do reino de Deus, ou a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Para os judeus, o sinal da circuncisão era destinado apenas a meninos, a homens. No cristianismo, em se tratando do dom da salvação, não há judeu nem grego, homem nem mulher, senhor nem servo, ouvia o evangelho. E o que era o evangelho? Era a pregação da teologia da prosperidade? Não, 1000 vezes não. Era a pregação do curandeirismo? Não, 1000 vezes não. Era a pregação da autoajuda humanista? Não, irmãos. A pregação do evangelho, segundo Filipe, era o reino de Deus e o nome de Jesus. Amém. Aqueles que ouviam acerca do reino de Deus
de um Deus que graciosamente, vendo o homem em seu pecado, perdido, sem esperança de salvação, se fez carne e habitou entre nós, para oferecer-se na cruz do pagamento, na cruz do juízo, na cruz do sacrifício, como remissão por pecadores. Esse evangelho, sendo pregado, apresentava Jesus no centro. O reino de Deus tem um rei, e o rei é Jesus o Salvador. Amém. Eram então batizados, homens como mulheres. É o que acontecerá aqui nesta noite. 11 irmãos, homens e mulheres. Há pouco tempo, no mês de julho, 23 irmãos, homens e mulheres. Antes disso, no mês de abril, alguns irmãos, homens e mulheres, cumprindo o que diz a palavra de Deus, são batizados, dizendo ao mundo perdido: nós cremos que o Salvador veio, nós cremos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós cremos que devemos segui-lo até a eternidade, nós cremos que estamos salvos, creiam nele e vocês também sejam salvos. Amém. É compromisso de nova vida. Ao falar do batismo, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, no verso 4, assim diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando esses irmãos são imergidos, batizados, irmãos, não é possível haver outra interpretação para o verbo baptizo no Novo Testamento que não mergulho. Houve uma transliteração para batismo, mas a tradução fiel é mergulho. Quando esses irmãos são mergulhados, o símbolo é que eles foram sepultados. Eles baixam as águas como quem simbolicamente está dizendo: estamos morrendo, estamos sendo sepultados. Romanos 6,4 diz: para que como Cristo foi ressuscitado, e quando eles voltam das águas, eles estão dizendo: voltamos. O símbolo do batismo é isso. Depois que morremos em Cristo para este mundo, para o pecado, para o diabo, para o mal, nós agora, lavados pelo sangue de Jesus, e o símbolo da água nos é precioso, ressuscitamos para uma nova vida. Ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. A palavra de Deus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Quando alguém é batizado nas águas, também estamos dizendo que assim como a criança que passa pela rotura das águas, ao sair do ventre da sua mãe, esses aqui simbolicamente estão dizendo: nascemos das águas. Eles estão dizendo: fomos purificados em Cristo Jesus, tal como a água é sempre, em qualquer cultura, utilizada para a purificação, para o banho, para a lavagem, para a higienização. Meus irmãos, o batismo, portanto, é a apresentação de um testemunho de Cristo ao mundo. Nós não escolhemos uma forma criativa e impactante de batizar pessoas. Nós estamos apenas reproduzindo o antigo e genuíno Evangelho, que diz que todos os que creem em Cristo devem ser batizados, demonstrando compromisso com Cristo, em nome de quem são batizados, submissão à ordem do Cristo que disse: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, façam discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estamos testemunhando ao mundo. Os crentes em Jesus devem ser batizados como Jesus estabeleceu, após arrependimento verdadeiro e pública profissão de fé. Os irmãos que serão batizados aqui, diante desta congregação, foram arguidos e com firmeza disseram: cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, queremos ser batizados, sabemos o que significa ser batizado segundo a instrução das Escrituras, segundo a palavra de Deus. O batismo, segundo as Escrituras, é um convite para que você arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e prove da nova vida daqueles que foram lavados por Jesus, daqueles que foram purificados pelo poder do Evangelho.